Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 43, certo? Recados rápidos, ficamos aí uma semana sem o nosso podcast, isso mesmo, né? Tirei aí uma folga do programa e também da minha garganta, afinal de contas, né? Estamos em férias, né? Pelo menos estava em férias, né? Porque já retornarei aos meus serviços durante essa semana que vai seguir. Portanto, já acho bom retornar com as atividades do podcast para que nós possamos ficar informados aí sobre o que acontece na malha metro ferroviária paulista, certo? O episódio de número 16 do Som dos Trilhos já foi lançado ao ar. Quem quiser conferir ali as perguntas e as respostas, sinta-se à vontade. Possivelmente eu trago o quadro com um pouco mais de regularidade. Depende um pouco da minha força de vontade, como bem disse. Outra novidade também bacana, atendendo a pedidos e até para dar uma facilitada em alguns conteúdos que eu não consigo postar aqui por causa da mídia YouTube, eu aderi ao Facebook. Então, na descrição aqui do vídeo, o primeiro link é o link para a página no Facebook. Então, se você que é inscrito do canal não segue a página, siga a página, registre os exclusivos e quem sabe ali um pouco de opinião, né? Dando ali o parecer sobre algumas coisas interessantes que acontecem aí no nosso dia a dia. E para quem não é inscrito do canal, se quiser colaborar com a sua inscrição, com a sua curtida, enfim, fazer parte da turma, sinta-se acariciado e bem-vindo para o clube aqui, certo? Então é isso aí. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Nossa primeira notícia da semana, que na verdade ela não foi noticiada por ninguém, né? CPT me entrega o trem de número 150, né? O 150º novo trem, certo? Mais uma entrega de trens ali ocorreu na sexta-feira que se passou agora. Vou puxar a data aqui, foi na sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13, que tivemos alguns problemas, mas pelo menos tivemos a entrega de um trem novo. Foi um trem série 8500 para a linha 11 Coral, certo? Completando ali mais um pouco das entregas. Faltam poucos da CAF para terminarem de serem entregues. Acho que agora faltam só 5. Eu não tenho a numeração de trens novos da linha 11, né? E também não tenho aqui. Até eu tenho, só que para buscar agora é complicado. Teria que ir fundo. Mas acho que faltam só 5 trens da CAF para completarem os 8500. Está quase no fim as entregas, certo? Fazendo aí com que a frota da CPTM fosse renovada aos poucos, né? Já deve ser a quarta ou quinta entrega seguida que nós não vemos baixas de trem, né? Depois da baixa do 1100, a gente teve só uma baixa no série 4400 e a gente mantém ainda os 4 trens rodando, né? 3 ali atuando e geralmente 1 na manutenção, né? A gente não tá vendo as baixas aí como estavam previstas, né? A gente também não sabe quando isso vai acontecer. Mas enfim, esses trens têm um que há de mais moderno aí em tecnologia ferroviária. Salão contínuo, sistema audiovisual totalmente aprimorado, sistema de combate a incêndio, câmeras de segurança internas e externas, acessibilidade e acesso do maquinista através de biometria, ou seja, o trem é liberado para ele através das suas digitais, o que é bastante importante, reforça a segurança aí para os operadores e até mesmo para o próprio sistema. Lembrando que todos esses trens eles sempre passam, né? Eles vêm das suas fábricas, chegam lá em Presidente Altino e passam pela sua primeira bateria de testes. Após a bateria preliminar de testes, eles são testados em suas linhas nativas e depois de certificadamente prontos e preparados,
eles são liberados para operar comercialmente. Ficam ali sob observação e depois, né, ficam livres e soltos para operarem plenamente, certo? Mas tá aí uma notícia excelente, novos trens na linha 11 Coral, renovando a frota e substituindo os trens mais antigos. Muito bem, para a nossa próxima notícia temos o seguinte: linha 13 começa a operar com menores intervalos do horário de pico. Muito bem. Linha 13 Jade aí que já está conosco há um tempo considerável já, né? Já está aí há um mês em operação plena, integral, de segunda a domingo, das 4 horas da manhã até as 0 horas, como o restante da malha. Certo? E agora, no mês de julho, foi implantada ali uma estratégia operacional, pelo menos temporária, para dar maior dinamismo ao trecho dos horários de pico, certo? A partir do dia 30/6, os trens começaram a operar com intervalo de 20 minutos nos horários de pico, né? Aqui são correspondidos pelos horários das 5 às 8 horas da manhã e das 5 da tarde até às 8 horas da noite, certo? São os horários de maior movimento. Para o horário da tarde, tudo bem, mas o horário da manhã é um pouco preocupante, porque ainda existe aquela questão do gargalo em Engenheiro Goulart. É visível que existe um problema ali que só vai ser sanado provavelmente com um trem até o Brás, certo? Lembrando que no restante da operação o horário ele é de 30 minutos, certo? Um trem vai, um trem volta, 30 minutos de intervalo. E justamente sobre o trem do Brás, ele está previsto para ser entregue ainda até o fim desse mês, né? É uma previsão, não tem como saber o estágio de como está prosseguindo. Foram feitos alguns testes durante a semana, houveram algumas interrupções na linha 11/12 Safira em decorrência disso, obras que se estenderam ao longo da semana. Só que nós talvez possamos ver ali esse trem, creio que muito em breve, atendendo o Brás. Lembrando que o trem até o Brás é o trem parador. Ele tem a tarifa normal de R$4 e para em todas as estações. O que é um pouco preocupante em relação a isso é que, de acordo com a nota que eu tive em mãos aqui, o intervalo previsto para o serviço Connect é de 40 minutos. Fica a dúvida sobre se os 40 minutos realmente seriam efetivos. É claro que você vai evitar o gargalo em Engenheiro Goulart. Isso é um fato consumado. A questão é que a gente tem que ver também a questão da efetividade com intervalos tão longos. Então fica um mistério, né? Não dá para dizer que vai ser bom, que vai ser ruim, né? Que vai ser bom, mas não dá para dar 100% uma cartada boa por causa desse intervalo muito grande. Nós vamos ter que ainda esperar para ver como é que isso vai acontecer de fato, certo? Mas, de acordo com as informações, até o fim do mês a gente vai poder experimentar uma viagem do aeroporto até o Brás e vice-versa. Enquanto isso, o Expresso até a Luz, esse sim, com a tarifa de R$8, que vai do aeroporto até a Luz sem paradas, está previsto para agosto. As obras na Estação da Luz já estão em estágio avançado e possivelmente nós veremos aí os trens série 9500 trafegando pelas vias da linha 11 e 12 o quanto antes, certo? Lembrando que no caso do Expresso até a Luz são 4 horários, então o impacto na operação das linhas 11 e 12 possivelmente será mínimo, certo? Mas tá aí, por enquanto, aí um alívio para os usuários da linha 13, com intervalos menores, dá para se locomover de maneira mais fácil. Opinião até mesmo pessoal, quando eu fui lá algumas semanas atrás, experimentei a linha 13, é uma sensação agradável. O intervalo continua relativamente longo, 20 minutos não é pouco tempo, mas sem dúvida muito mais agradável
do que o intervalo de meia hora do começo. A tendência é de que a linha 13, conforme ela venha a se amadurecer durante os seus anos aí de vida, ela começa a apresentar melhores intervalos e consequente aumento da quantidade de usuários transportados. Então tá aí uma ótima notícia aí para os usuários da linha 13. Pois bem, nossa próxima notícia é a seguinte: Via Mobilidade começou a operar trens da linha 5. Uma notícia importante, a Via Mobilidade que já está atuando aí nessa chamada fase de transição, né, onde o metrô começa a coordenar uma série de treinamentos para os funcionários da Via Mobilidade. Num primeiro momento, nós tivemos treinamentos para a parte de segurança e de operação, e agora nós estamos nos treinamentos em relação ao controle do tráfego. Tanto o controle remoto via CCO, quanto o controle em campo dentro dos próprios trens. A partir do dia 7 de julho, funcionários da Via Mobilidade serão treinados para assumir o CCO da linha 5 Lilás. Certo? E como já bem enumerei, maquinistas também receberão treinamento. Então é possível aí que nós já vejamos dentro das cabines funcionários da Via Mobilidade. Não sabemos se eles estão uniformizados ainda, né? Os seguranças estão já uniformizados. O pessoal maquinista nós não sabemos ainda. Entretanto, em relação a essa questão dos treinamentos, surgiu aí várias polêmicas, certo? Relacionadas a tempo de serviço, treinamentos curtos e procedimentos duvidosos, certo? Vamos enumerar aqui parte a parte. Tempo de trabalho. Foram enumeradas ali algumas denúncias de que os funcionários maquinistas da Via Mobilidade estavam fazendo praticamente 2 a 3 viagens completas sem sair do trem, sem ter intervalo entre as viagens, certo? No metrô, geralmente, os maquinistas eles têm um intervalo, o operador, né, como seja, ele tem um intervalo ali de uns 5, 10 minutos que seja, para poder pegar o trem e fazer a volta, né, até a estação terminal, certo? No caso aqui da linha 5, parece que estão operando sem ter esse intervalo. O cara tá ficando direto ali dentro do trem. Isso pode ser um pouco ruim em termos de saúde no trabalho, né? Afinal de contas, você ficar tanto tempo assim numa única posição acaba sendo um pouco desgastante, né? Creio que uma volta ali na linha 5 completa deve estar dando o quê? Meia hora, 40 minutos de Capão até Eucaliptos, onde hoje é o terminal. Deve estar dando nessa faixa mais ou menos, não tenho uma certeza absoluta, mas com certeza é uma volta completa ali, 1h30 no máximo. Isso impacta sim no trabalho ali dos funcionários, então olho atento aí, né, para ver como é que se isso vai impactar não no desempenho dos profissionais. Treinamento curto também é outra coisa. Geralmente quando o maquinista ele pega uma composição nova, ele recebe todo um treinamento. Esse treinamento geralmente dura uma série de meses. Não sabemos se os maquinistas da Via Mobilidade receberam treinamento teórico à parte, longe das composições, ou se está sendo tudo visto agora. Lembrando, operar um trem, mesmo que seja um trem automático que tenha CBTC instalado, ele requer, claro, todo um entendimento, sabe? Toda uma noção, todo um senso. E demora um tempo para você poder pegar a manha do trem. Então, esse treinamento curto aí pode impactar também no quesito segurança, do quesito confiabilidade em casos de falhas do sistema, né? E procedimentos duvidosos, porque eu digo isso? Vazou um áudio recentemente em relação à Via Mobilidade de um controlador de tráfego do CCO da linha 5,
que estava dando recomendações ali para o funcionário em campo. A ocasião era a seguinte: houve um período ali de velocidade reduzida na linha 5 devido a alguma falha, algum problema. Cogitou-se que houvesse algum usuário trafegando nas vias, certo? Ou quiçá na passarela de emergência. Ao invés do controlador do tráfego autorizar a saída da composição em modo manual com velocidade reduzida, o controlador orientou o funcionário a trafegar com o CBTC automático, certo? E velocidade de 70 km/h, né? Dependendo do trecho onde a pessoa estivesse, só a coluna de ar que é deslocada é suficiente para derrubar uma pessoa fácil, né? Então, suspeitou-se aí dessa conduta um pouco incorreta, porque mesmo que exista o risco, você tem que ter toda a cautela e a precaução, né? Afinal de contas, se tivesse alguma pessoa na via, seria complicado. Então, ficou aí a polêmica. Algumas pessoas, principalmente aqueles que são mais contra os processos de concessão, denunciaram aí e repercutiram uma nota e esse áudio do controlador da CCR que mandou o operador atuar em modo automático e caso avistasse uma pessoa que ele freasse a composição imediatamente. A questão é que do operador ver a pessoa na via e a freada, o tempo do freio ativado para parar o trem demora um pouco, né? O freio nunca é instantâneo, né? Então é sempre bom avisar, ter esse senso na cabeça, né? Mas tá aí, né? Vamos ver como é que vai ser a operação da linha 5 pela Via Mobilidade. Muitas coisas se falam aí, algumas críticas já surgindo, outros elogiam, enfim. Vamos ver aí então como vai ser, como serão os próximos capítulos dessa história. Muito bem, nossa próxima notícia então é a seguinte: metrô implanta música nos trens. Uma notícia interessante e ao mesmo tempo polêmica, né? Metrô mais música é um nome aí da ação desenvolvida pelo metrô de São Paulo, que visa fornecer músicas instrumentais nos trens e nas estações. Dentre as músicas selecionadas está aí uma playlist instrumental de músicas clássicas, jazz, bossa nova, MPB, samba, entre outros gêneros, certo? Ainda bem que não tem funk, né? Graças ao bom senso aí. Entretanto, muito se fala aí em relação a essas playlists, certo? A seleção das músicas fica responsável pelo Instituto de Cultura e Cidadania, ICULT, certo? E claramente nós tivemos ali uma série de reações, tanto aprovando as novas músicas quanto reprovando as novas músicas, certo? O metrô, com isso, ele visa, o intuito do metrô, certo? Seria de que as músicas acalmassem um pouco mais os passageiros, né? As músicas são calmas, eu estive nas estações recentemente, são músicas calmas, músicas super tranquilas, sabe? Alguns aprovam, realmente acharam bacana ter ali uma música na estação, outros, por sua vez, já reprovam. Dizem que fica mais barulho do que já tem, de que você às vezes, quem muito também reclamou foram os marreteiros, reclamaram bastante, e por incrível que pareça, os músicos do metrô, né, cara? Porque pra quem não sabe, no metrô a gente tem ali o pessoal que canta, né, que faz rap, que toca ali um violino, uma sanfona, um violão. Eles ficaram aí bastante incomodados com as novas músicas ali no metrô, certo? Lembrando, né, claro, que mesmo os músicos que estão lá no metrô, eles não podem,
né, cantar ou pedir dinheiro ali, né? Mesmo que seja uma coisa bacana, que seja culturalmente útil, o sistema ele proíbe esse tipo de prática. Não seria quase como, claro, não ofendendo nenhum músico que canta no metrô, mas estaria quase que enquadrado no na mendicância, né? Você vai lá e pede um pouco de dinheiro e tal, enfim, aí vai da opinião de cada um, mas fato que houve essas críticas por parte das pessoas. Na mídia repercutiu as duas versões, tanto a versão que aprova e a versão que desaprova, né? Cada uma dando a ênfase no que quer. Mas o que de fato gerou bastante questionamento foi um fato de que do quanto custa, afinal de contas, músicas, todas as músicas, afinal de contas, tem que ter direito autoral, né? Direito autoral é uma coisa que é chatinha, mas tem que existir, né? Que é você tem que pagar para obter licença de determinadas músicas que tocam. E o que acontece é o seguinte, né? O iQuut, como ele gerencia aí as músicas, ele que faz ali toda essa parte do direito autoral. E ele recebe por mês, tá, pessoal? Não é por mês. Cerca de 40 mil reais para fazer todo esse gerenciamento. E, tipo, muitas pessoas se questionaram ali 40 pau para você poder fazer playlist, sabe? Fica uma coisa complicada. 40 mil reais não é pouco dinheiro. Tem gente que se propõe aí a 2 mil reais fazer uma playlist melhor, né? Mas é curioso de fato, né? Dizem algumas informações que nem 30% desse valor é destinado para direito autoral, né? Quer dizer, 30% do valor, né? Praticamente isso é destinado para direito autoral. E o resto fica com a empresa. Então, desconfiar aí também. Parece que tem relações entre a diretoria desse instituto com alguém do governo. Então já fica uma coisa meio estranha, né? Eu necessariamente não desaprovo ou aprovo a questão das músicas do metrô, mas esse negócio de iQuut, 40 pau por mês, sabe? Fica muito esquisito. Algumas das matérias que eu recolhi, alguns jornalistas foram ligar para a empresa. Um telefone não funciona e o outro telefone cai num condomínio que já diz aí que foi vítima de várias ligações perguntando sobre esse tal instituto aí. Então fica muito estranho, sabe? Pegou mal, querendo ou não, a empresa que procuraram registros do Diário Oficial, não acharam nada sobre esse iQuut. Muito estranho, sabe? Então fica uma coisa bastante nebulosa aí em cima. E é um argumento forte contra as músicas dentro do sistema, né? Então o metrô vai ter que dar aí um jeito de dar algum esclarecimento, porque esse tipo de ação assim, ainda mais um instituto que nunca teve, eu nunca vi iQuut em lugar nenhum, sabe? Procurei o site dos caras, um site super simples, muito esquisito. Então fica aí, né? Entre aprovações e desaprovações e uma suspeita de dinheiro indo pro lugar errado, aí as músicas do metrô vão ficar marcadas aí por uma certa névoa de incerteza. Pois bem, nossa próxima notícia é a seguinte: metrô adia a entrega de novas estações. Pois bem, para a decepção de alguns que estavam ansiosos com novas entregas, infelizmente elas não vão acontecer tão cedo como nós esperávamos, certo? Entregas da linha 5, linha 15, linha 4 e linha 17 estarão aí sendo adiadas, né? Vamos então passar o contexto de cada uma das entregas, né? Começando com a linha 5, estações ACD Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Clabim, que seriam entregues no finalzinho de julho, vão passar para agosto, certo? Sem datas definidas, né? Mas
Infelizmente, mais uma entrega adiada, provavelmente devido aí às obras, acabamento. Nós não sabemos como estão as portas de plataforma nas estações Santa Cruz e Chácara Clabim. Ainda é um mistério. Mas, né, eu não tenho talvez boas perspectivas pessoais. Em relação à linha 4 amarela, nós temos São Paulo, Morumbi e Vila Sônia. São Paulo, Morumbi teve um mês marcado, setembro, né? Veremos se de fato ela estará pronta até lá. Lembrando que será a primeira expansão da linha 4 depois de tanto tempo aí de obras, né? A última estação ali que nós temos é Butantã. E depois dessa aí não tem mais nenhuma expansão, né? Tivemos estações entregues entre trechos, mas nenhuma expansão de fato. E Vila Sônia, que foi marcada para 2020, não teve jeito, vai ficar para 2020 mesmo. E não tem semestre marcado, tá? 2020, sabe-se lá quando, né? Vila Sônia, infelizmente, está bastante incompleta, vai demorar um tempo mesmo para ficar no seu 100%. Linha 17 tá num dilema terrível, né? Vai atrasar com certeza. As datas no relatório de empreendimentos do metrô ficaram as mesmas, só que como o consórcio Monotrilho Integração paralisou a sua parte nas obras, não tenha dúvida que haverão atrasos. A linha 17 que tá virando quase que piada, né? Uma coisa que era para ficar pronta em 4 anos no máximo, tá entrando, sei lá que ano já, tá entrando no seu 6º, 8º ano aí, né? Enfim, uma das obras aí que vai ficar marcada pelo imbróglio de se fazer, né? Jardim Planalto, na linha 15, prata ficou também para agosto, e as demais, no caso, seriam Fazenda da Juta, Sapopemba e São Mateus, estão previstas para serem entregues até o fim do ano, certo? Muitas delas ali, a linha 15, é claro, está sendo entregue mais tarde por causa que realmente tem que terminar a estação. As últimas entregas que nós tivemos foram estações visivelmente incompletas, sabe? O Alckmin, ele fez a festa de entregar a estação incompleta ali, né? Na linha 5, claro, continuação das obras, o retoque final. Linha 17, o drama de sempre, paralisado das obras, a gente paralisa ali o cronograma. E linha 4, talvez ali com boas perspectivas em relação a São Paulo, Morumbi. Agora a Vila Sônia vai ficar um pouco para mais tarde, né? Então, estamos aí, né, acompanhando as obras, acompanhando a expansão que está seguindo aí a passos lentos, mas pelo menos está seguindo. Pois bem, nossa próxima nota então é a seguinte: CPTM reduz índice de falhas nos trens em 23%, certo? Essa redução ocorreu ali entre os anos de 2016 e 2017. No ano de 2016 foram levantadas cerca de 30 ocorrências notáveis, enquanto que no ano de 2017 foram levantadas cerca de 23 ocorrências notáveis. Então você me pergunta aí, meu caro ouvinte, o que é uma ocorrência notável? Uma ocorrência notável são ocorrências onde existe paralisação total ou parcial na circulação dos trens em determinados trechos, certo? Também são considerados ocorrências notáveis efeitos externos, como por exemplo alagamentos na via e a falta de energia que possa ter sido ocasionada por algum tipo de incidente, ora na própria rede da CPTM, ora na rede da concessionária de energia, certo? Então existe aí, né, esse decréscimo consistente nas falhas graves, certo? Muitas delas ali foram sanadas com investimentos, tanto na capacitação elétrica, investimentos na rede de distribuição, no caso a gente fala ali da rede aérea, melhoria na questão da drenagem, certo? E entre outros reforços na manutenção, etc. Muitas coisas aqui foram ressaltadas, certo? Principalmente na linha 10 turquesa, um investimento futuro de mais de R$1 milhão
para recapacitação elétrica na linha 10. É claro que a linha 10, ela, como um todo, acho que vai necessitar de mais investimentos, certo? Existem projetos aí de subestações a serem implantadas. Se eu não me engano, uma subestação em Santo André, uma nova subestação, para dar ali mais consistência ao tráfego de trens, né? A 10 que, por enquanto, é a que mais necessita de recursos para uma modernização consistente, certo? Mas está aí, a CPTM conseguiu atingir aí mais um objetivo bom, conseguiu reduzir as falhas. Vamos ver se nesse ano de 2018 ela consegue aí reduzir ainda mais o índice de falhas notáveis. E por último, sem menos delongas, certo? Nós temos uma notícia que realmente era esperada. Eu não tinha mais dúvidas, mas tá aí, né? Estação Jundiaí Paulista é destruída em incêndio. Pois é, né? Jundiaí Paulista, para quem não sabe, é uma estação que não pertence à CPTM, uma estação fora da malha, certo? Ela tá logo ali depois de Jundiaí, quase que 1 quilômetro depois, né, à frente. Na segunda-feira, dia 9 de julho de 2018, a estação foi incendiada, certo? O fogo consumiu o telhado, as janelas e danificou uma das paredes que caiu, certo? Causando ali até uma paralisação em uma das vias que é usada para tráfego de cargas. O corpo de bombeiros foi acionado assim que o sistema de vigilância por câmeras de Jundiaí detectou fumaça na estação. Entretanto, quando o corpo de bombeiros já havia chegado, o estrago já havia sido feito. Aí a gente tá naquele joga pra cá, joga pra lá. A prefeitura de Jundiaí diz que o prédio pertence ao DENIT. Enquanto isso, o DENIT diz que cedeu o prédio para a prefeitura de Jundiaí. A prefeitura, por sua vez, diz que não houve uma formalização da entrega do empreendimento para a prefeitura, então fica aquela coisa, eu não sou responsável por nada. Já é conhecido É claro, eu não vou criticar tanto assim, porque Jundiaí, em certa parte, ela tem um cuidado com a história que é relevante. O Complexo FEPASA é prova disso. Eu já visitei o Complexo FEPASA várias vezes. Eu não quero necessariamente meter o pau na Secretaria de Cultura de Jundiaí, porque seria uma ofensa a quem trabalha lá. Eu sei que eu já tive essa oportunidade de estar no Museu de Jundiaí, de usar da estrutura do Museu de Jundiaí, de pesquisar no acervo do Museu de Jundiaí. Então, sabe, eu não acho tão honesto assim culpar a Secretaria da Cultura, mas a prefeitura como um todo, no seu papel gerencial, em não cuidar de um patrimônio. Eu acho que isso deve ser discutido. O DENIT por si só, a essência do DENIT e ferrovia é destruição de patrimônio. Tá na cara disso, né? Uma coisa ou outra é preservada, mas o resto, vide aí estações no interior do estado, se não tiver alguém para cuidar, tá largado, entendeu? Essa é a verdade. O DENIT é uma vergonha em relação a patrimônio, né? Então, aliás, tudo isso pertence à rede ferroviária, né? Agora o DENIT, porque já não a rede já foi pro saco. Então fica essa coisa confusa, pertence à União, mas a União não cuida, não dá para quem quer cuidar, fica de mimimi, e aí vai ficar assim, né? O seu Wilson, que morava na estação, era um velho, várias vezes registrado por quem é do trecho, por televisão, por jornal. O cara morava lá há muito tempo. As informações de que ele faleceu aí um tempo atrás, e que após o seu falecimento nós tivemos itens da estação furtados, duas placas, uma placa de quilometragem e altitude clássica das estações e uma placa de bronze da AMPF, né? E agora esse incêndio
visivelmente criminoso, não tem outra explicação. Agora, por que a estação foi queimada e demolida? Não tem explicação. Eu suponho queima de arquivo, a prefeitura se isentando da responsabilidade. Eu, sinceramente, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a prefeitura de Jundiaí deveria ser penalizada judicialmente pelo descalabro que ela promove na região ali, que deveria ser preservada, mesmo que fosse dado outro uso, que aquilo ali virasse base da guarda municipal, sabe? Uma outra base, porque a base da guarda municipal é ali do lado, não custava nada usar a estação com outro objetivo, é melhor uma estação desconfigurada do que uma não estação, certo? Então tá aí, uma pena que a estação tenha sido destruída. Agora, praticamente, para recuperar vai ser um trabalho danado. Infelizmente, uma estação aí a menos, né, no nosso patrimônio. Pois bem, esse foi mais um podcast no Trecho, podcast de número 43. Podcast mais curtinho, mais acanhado. Nem tanto pela falta dos programas passados, né? Estou fazendo do programa passado, que deveria ser semana passada, mas pela questão do frio mesmo. Gravar num frio não é tão bom, você fica mais acanhado, a garganta não solta com tanta facilidade. Lembrando-vos, curta nossa página no Facebook, se não são inscritos no canal, se inscrevam. Vídeos semanais com notícias, tem nosso tirar dúvidas, nossos vídeos do trecho. Toda semana tem alguma coisa para vocês poderem acompanhar aqui no canal, certo? É isso, agradeço a aqueles que ouviram até o final e até a próxima semana com mais uma edição do podcast no Trecho.